Nesta figura estão representados um tanque cilíndrico e um cilindro sólido metálico, ambos circulares retos. O cilindro sólido encontra-se apoiado sobre o fundo e a lateral do tanque, que está inicialmente vazio. Sabe-se que a altura e o raio do tanque medem respectivamente 2 raiz de 3 metros e 3 metros. O ponto A pertence ao diâmetro CD da base do tanque e o ângulo alfa igual a BAD mede 60 graus. 1. Calcule o raio do cilindro sólido metálico. Vamos marcar inicialmente aqui um desenho que representa a visão frontal aqui dessa lateral. Então note que podemos representar os vértices A, B, C e D. Temos aqui C, temos o A, temos o D, temos o B e podemos representar também o ângulo alfa. Note ainda que é informado também que a altura do tanque vale 2 raiz de 3 metros para o tanque. Então temos aqui 2 raiz de 3 em BD, segmento BD. Podemos então fazer tangente de 60 graus. Note que alfa vale 60 graus. Tangente de alfa, portanto, igual a cateto oposto ao alfa, 2 raiz de 3, sobre o cateto adjacente ao alfa, AD. Sabendo que tangente de 60 graus vale raiz de 3, temos que AD vale 2. Sabendo o valor de AD e observando que AD mais AC é igual ao diâmetro dessa circunferência aqui, portanto, o dobro do raio do tanque, e sabendo que RT vale 3 metros, dado aqui no enunciado, e que AD acabamos de calcular vale 2, tiramos que AC vale 4. Sabendo o valor de AC, podemos, observando que aqui é um ângulo reto, uma vez que temos cilindros retos, né? Cilindros que são cilindros circulares retos. Desse modo, sendo aqui 90 graus e aqui alfa valendo 60, 60 mais 90, 150, como aqui é um ângulo raso vale 180 graus, né? Esse ângulo aqui tem que valer 30 para completar os 180. Vendo então aqui que temos agora um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 2RC, porque essa linha inclinada aqui é justamente o diâmetro da base do cilindro. Desse modo, o dobro do raio do cilindro, o dobro de RC. Podemos então agora fazer cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo de 30, que é o AC, dividido pela hipotenusa, que é o 2RC. Sabendo que cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, e sabendo que AC vale 4, como acabamos de calcular, tiramos o valor de RC facilmente. Racionalizando aqui, RC então igual a 4 raiz de 3 sobre 3 metros. Foi justamente o raio do cilindro que foi solicitado no item 1. Encerrado o item 1. O item 2 pede que a gente calcule o volume de água necessário para, na situação descrita, se encher completamente o tanque. Note que o volume de água necessário para preencher completamente o tanque, uma vez que temos um pedaço, uma parte desse cilindro ocupando uma parte do tanque, a água só poderá preencher o que resta. Desse modo, o volume do tanque menos o volume do cilindro imerso é que fornecerá o volume de água. Então, marcando aqui, primeiramente, esse cilindro aqui em azul, que será, juntamente com esse em verde, representado aqui do lado. Marcamos, então, o ponto A, o ponto B. O volume do cilindro imerso é exatamente o volume em verde somado com o volume em azul. Chamamos o volume em azul de V1, o volume em verde de V2, e o volume C imerso é a soma desses dois volumes. O volume do tanque é dado pela área da base multiplicado pela altura do tanque. Note que a área da base será π vezes 3 ao quadrado vezes a altura do tanque, que vale 2 raiz de 3, como dado aqui. Temos então volume do tanque igual a 18π raiz de 3. Marcando aqui esse ponto E, temos, destacando este triângulo retângulo aqui, que aqui é 30 graus. Como já informamos no slide anterior, aqui é o dobro do raio do cilindro, esse segmento aqui,
E podemos escrever tangente de 30 graus igual ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus, dividido pelo cateto adjacente. Então, CE sobre AC. Como a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3 e AC vale 4, como já calculamos no slide anterior, tiramos que CE vale 4 raiz de 3 sobre 3. Com CE em mãos, marcamos agora esse pequeno triângulo aqui, também retângulo, e podemos destacá-lo aqui, representando o ângulo de 30 graus, que é esse ângulo aqui. Note, se aqui é 30, como já informamos no slide anterior, aqui tem que ser 60, uma vez que aqui é 90. Se aqui é 60 e aqui é necessariamente 90, uma vez que os dois cilindros são retos, então esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus, 90 com 60, 150, aqui tem que ser 30. 30 graus então. Chamamos aqui de H, para representar a hipotenusa. H, então, aqui. Note que justamente esse H de hipotenusa funciona também como H de altura para esse cilindro em azul, como marcamos aqui. Esse cateto aqui desse triângulo em vermelho valerá 2 raiz de 3, que é o tamanho dessa altura aqui do cilindro que forma o tanque, menos CE. Menos CE, que é esse segmento aqui. Então, tirou da altura do tanque o segmento CE, o valor do segmento CE, nós temos esse segmento aqui em vermelho, que é justamente o cateto desse triângulo em vermelho. Podemos então escrever que o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que vale 2 raiz de 3 menos CE, mas já substituímos aqui o valor de CE, calculado aqui, dividido por H, que é a hipotenusa desse triângulo. Podemos, então, sabendo que cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, tirar o valor de H, que é igual a 4/3. Podemos agora, olhando para esse triângulo aqui, fazer cosseno de alfa igual a cateto adjacente AD dividido pela hipotenusa AB, de onde tiramos que AB é igual a AD sobre cosseno alfa, e sabendo que AD vale 2 e cosseno de alfa vale meio, tiramos que AB é igual a 4. Trazendo todos esses resultados obtidos anteriormente para esse último slide, nós temos agora o volume V1, dado pela área da base vezes a sua altura H. Note que estamos usando a mesma letra para essa altura do cilindro em azul e para a hipotenusa do triângulo usado no slide anterior. Ocorre que justamente esse segmento ele é coincidente, né? Ele é o mesmo, então sem problema em usar a mesma letra, porque o segmento é o mesmo, o valor é o mesmo, obviamente. Então nós temos aqui V1 igual a π vezes RC ao quadrado. Note que como RC vale 4 raiz de 3 sobre 3, RC ao quadrado vale 16 vezes 3 sobre 9, o que dá 16 sobre 3, como aqui indicado, vezes H. H vale 4/3. Tiramos então o valor de V1, 64 nonos de π. E calculando o volume V2 desse cilindro aqui em verde, nós temos primeiramente que observar que essa inclinação aqui, ela vem pela diagonal de uma estrutura aqui, ó, que a gente pode imaginar facilmente, que fecharia o cilindro inteiro em verde, mas ele está aqui com corte, e esse corte é bem pela metade, como a diagonal de um retângulo corta o retângulo em duas metades. Do mesmo modo aqui, pensando num cilindro fechando aqui, nesse cilindro verde, por isso esse fator meio aqui. Então, meio vezes a área da base do cilindro verde vezes a altura do cilindro verde. A altura do cilindro verde vale AB menos essa altura aqui do cilindro azul. Então, a parte verde é justamente a diferença entre AB e esse H, justamente o que está aqui. Substituindo os valores, nós tiramos que V2 vale 64 sobre 9 vezes π. Podemos então obter o volume do cilindro imerso como sendo a soma de V1 mais V2, o que dá 128 sobre 9π, uma vez que temos 64π sobre 9 aqui e 64π sobre 9 aqui, e, portanto, o que tem que entrar de água para encher o tanque é justamente a diferença entre o volume do tanque e esse volume do cilindro imerso, como já observamos aqui no início. Portanto, VA é igual a
18 raiz de 3π menos 128 π sobre 9, isso em metros cúbicos. Encerrado o item 2, encerrada a questão.